No vídeo de hoje nós trazemos uma nova classe para você, o Conjurador de Runas. Bora lá! No vídeo de hoje nós temos o orgulho de apresentar uma classe com 3 subclasses para você. Essa classe foi 100% criada pelo Double Damage e é uma classe que combina runas para poder produzir magia. É uma classe em que você vai encontrar muito mais versatilidade, mais criatividade para o seu uso em mesa e que se você tiver um mestre que tá ok com ela, que te apoia, vai ser uma experiência completamente diferente de jogar D&D. Além de uma nova classe, esse é um novo sistema de magia que pode funcionar paralelamente no D&D e que você pode oferecer para vilões, para NPCs e utilizar de maneiras diferentes na sua campanha. É um sistema baseado em runas e o aprendizado de runas, aprendizado de escolas específicas, metamagias específicas que são combinadas para poder provocar diferentes efeitos. E eu vou te passar exatamente como é que essa classe funciona, mas lembra que o PDF completo dela está disponível para os nossos patronos, com todas as habilidades de cada nível, com todas as subclasses, com cada detalhe, com as regras específicas num PDF fantástico que já foi lançado para todo mundo que é patrono. E se você quer conhecer o nosso Apoia-se, clica no link aí embaixo e também, como essas pessoas que estão aí na tela, apoie o Double Damage e ainda receba classes e subclasses exclusivas para você jogar. E antes de explicar essa classe, eu tenho que te falar mais uma coisinha. Essa classe, ela não é para iniciante. Essa classe é alguém que precisa dominar melhor a magia, um mestre que domina melhor o sistema de magia para poder funcionar bem, né? Joga o que você quiser, faça do jeito que você quiser, só uma sugestão, porque ela envolve mais conhecimento. Enquanto outras classes seguem muito a questão do D&D, que é tipo ser fácil, ser simples de jogar, os conjuradores já são mais difíceis, já são mais complexos, porque você tem que conhecer todas as magias que você solta. E no caso dessa classe específica, você tem que conhecer ainda mais, você tem que conhecer várias magias para poder combinar os efeitos. Então, se você já é experiente, mande bala, se divirta e aproveite. Bora! Muito bem, o Conjurador de Runas é um tipo de conjurador que utiliza runas para poder fazer efeitos mágicos. Ele pode fazer efeitos já existentes, já descritos pelas magias do D&D, que já estão nos livros, pela combinação das runas que ele conhece. E ele vai conhecendo runas à medida que ele ganha levels diferentes. Para poder fazer um efeito de runa, você tem que combinar 4 tipos de runa, e você pode modificar a magia utilizando um 5º tipo de runa, que é a runa metamágica. Para poder soltar a magia, então, você precisa de uma runa de potência. Essa runa de potência é igual ao level da magia que você quer soltar. E você ganha runas de potência nos mesmos levels que você ganharia novas acessos a níveis de magia. Então, por exemplo, a magia nível 5, geralmente você tem acesso no nível 9. É no nível 9 que você vai ganhar a runa de potência 5, que você vai poder combinar para soltar magia. Além disso, você tem as runas de escola de magia, você tem a runa de origem, que é o tipo de conjurador que faz aquilo, se é mago, se é feiticeiro, se é bardo, se é bruxo, da onde que vem aquela fonte de magia, e você ainda tem as runas de elemento e, finalmente, as runas beta-mágicas que modificam aquela magia. Ao contrário do sistema de magia tradicional, em que você tem spell slots, né, ou ali você tem espaços de magia para poder soltar magia, você tem 3 espaços de magia level 3, e aí você solta 3 vezes por dia, magia level 3, e não tem conversa, você vai conseguir soltar todas as vezes aquela magia, é super confiável. A magia do Conjurador de Runas é diferente. Ele pode soltar mais magias, ele consegue conjurar mais magias, mas toda vez que ele conjura magias, ao invés de gastar um espaço de magia, ele precisa fazer um teste de conjuração. Esse teste de conjuração, ele vai ser mais fácil para magias de níveis mais baixos e mais difíceis para magias de nível mais alto. Se você errou o teste de conjuração, você não consegue soltar a magia. E se você tirou falha crítica, um 1, você ainda pode ter prejuízo, que a magia das runas ela é perigosa, ela pode sorver do seu corpo, ela pode ser instável, e se você combina errado as magias e não consegue fazer o teste de conjuração, isso pode ser extremamente perigoso para você. Tirando 1 no teste de conjuração, você precisa jogar numa tabela de erros críticos para magia. Além disso, toda vez que você ganha 1 ou 2 num teste de conjuração, você ganha um ponto de fadiga rúnica. O que é isso? A fadiga rúnica ela funciona como se fossem os testes de morte. Você vai acumulando ela. Quando você acumula 3 pontos de fadiga rúnica, você ganha um nível de exaustão.
e como conjurar, o teste de conjuração é um teste de habilidade, ao ganhar um ponto de exaustão, você passa a ter desvantagem em fazer magias. Então o conjurador das runas, ele combina runas, ele faz efeitos de uma maneira assim muito espetacular, mas ao mesmo tempo ele arrisca muito mais em soltar a magia. Ele precisa combinar esses efeitos e ele pode ter prejuízos graves e ter dificuldade de soltar aquelas magias. Pode ter dia que ele não consegue soltar nada e pode ter dia que ele solta muito mais magias do que outros conjuradores tradicionais. Isso vai depender também um pouco do que tem muito no D&D, que é da sorte, do resultado dos dados que você vai tirar. Mas isso também abre portas para você poder tirar sucessos decisivos. E nós temos também uma tabela de sucessos decisivos no PDF que está indo aí para os apoiadores. Qual que é a dificuldade do teste de conjuração? A dificuldade do teste de conjuração é 10 mais 2 vezes a runa de potência utilizada, que é o nível da magia, mais qualquer modificação que você faz com runa metamágica. Então vamos supor, por exemplo, a magia teia. A magia teia é uma magia de nível 2. Para você soltar a magia teia, o que você precisa? Você precisa de uma runa da escola de magia, que é a escola de magia conjuração. Você precisa misturar a origem da magia, que pode ser, por exemplo, feiticeiro, que pode ser mago, que pode ser artificer. Se você tiver qualquer uma dessas 3 runas, você pode utilizar para soltar essa magia. E você precisa da runa de potência 2, que você tem acesso a partir do level 3. Juntando essas 3 runas, você faz um teste de conjuração. Qual que é a dificuldade desse teste? CD 10 mais 2 vezes a potência da runa, que no caso é potência 2, a magia level 2, então 2 vezes isso, CD 14. O que você joga para fazer esse teste? Você joga um dado de 20, você soma o seu modificador de inteligência e você soma o seu bônus de proficiência. Então vamos supor, joguei um dado de 20, meu modificador de inteligência é mais 4, eu tenho mais 2 no meu teste de proficiência, então vou fazer o teste com mais 6. Se eu tirar 8 para cima, eu consigo conjurar a magia teia. Se eu tirar 7 para baixo, eu não consigo conjurar a magia teia, eu perco aquela minha ação. E se eu tirar 1 ou 2, eu ganho 1 ponto de fadiga rúnica. Se eu juntar 3, eu ganho um nível de exaustão. Se eu tirar 1, além da fadiga rúnica, eu ainda tenho que jogar na tabela de erro crítico para saber que tipo de efeito que pode acontecer. Vamos ler alguns efeitos da tabela de erro crítico aqui para você ter noção do que pode acontecer. Se o cara tirou 1, aí ele joga na tabela de erro crítico, tira 1 de novo, é um efeito devastador, ele é completamente consumido pela magia, cai a 0 pontos de vida e está morrendo com um teste de morte já falho. Então o mago o conjurador precisa ser ajudado imediatamente, ou o conjurador de runas pode morrer. Agora, se ele tirar, sei lá, 5 lesões bolhosas, intensamente doloridas, tomam conta da pele do conjurador. Até o próximo descanso longo, seus PVs máximo caem pela metade, e ele tem desvantagem em qualquer teste de carisma ou concentração. Então tá vendo que são coisas muito ruins, a magia rúnica é arriscada, hein? Ela é arriscada, mas ela pode ser extremamente prazerosa também, quando você combina as runas certas e vai bem nos seus testes. Um adendo aqui do Rodrigo do Futuro, depois de conversar com o Gustavão, a gente resolveu seguir o molde do D&D, e ao invés da dificuldade da potência, do teste de conjuração ser 10 mais 2 vezes o nível da potência, nós resolvemos abaixar para 8 mais 2 vezes o nível da potência. Isso vai deixar as magias um pouco mais fáceis de serem castadas, mas ao mesmo tempo vai seguir todo o mesmo sistema do D&D, que geralmente começa tudo em 8. A gente achou que estava muito punitiva a classe, por isso a gente fez essa pequena modificação. Mas toda modificação que vier, nós vamos deixar no Apoia-se, no PDF que a gente vai fazer, vai estar sempre atualizadinho, então não deixe de conferir aqui embaixo. Como é que você sabe quais runas você tem? Todo conjurador de runas começa com uma quantidade de runas iniciais, e vai adquirindo runas à medida que ganha level. Então ele começa com as runas iniciais, que vai ser uma de cada, ele consegue conjurar rituais, então da mesma forma ele pode combinar runas, e se ele gastar 10 minutos a mais ele não precisa fazer o teste de conjuração, e ele tem o que chama de runa de assinatura. O que é runa de assinatura? Para cada potência de runa que ele tem, ele pode escolher uma combinação de runas que ele pode soltar uma vez por dia, sem ter que fazer teste de conjuração. Então vamos supor que na potência 1, ele tem uma combinação de runas para soltar mísseis mágicos, vamos supor. Uma vez por dia, quando ele solta mísseis mágicos, level 1, ele não precisa fazer teste. Então ele pode escolher, no momento de tensão, no momento que, sei lá, ele ficou exausto e agora ele precisa usar essas runas de assinatura para poder não ter que fazer teste, já que ele o faria com desvantagem. Então vamos dar uma olhada nos tipos de runa que tem. Potência de 1 a 9, que vai para o nível de magia. Potência nível 1 solta magia level 1, potência nível 2 solta magia level 2, assim por diante. Temos as runas de elemento, que é a água, que também é a runa de frio, né?
fogo, terra, psíquico, força, radiante, veneno, ácido, alicidade e necrótico. Então todos os tipos de elemento que você pode colocar num dano, você tem a runa característica. Você precisa ter aquele elemento, saber aquela runa de elemento para poder soltar determinada magia que tem aquele tipo de elemento. As runas de origem, quais são? Mago, são todas as arcanas. Mago, feiticeiro, artífice, bardo e warlock. Então saber uma runa de origem significa você saber ter acesso àquele tipo de magia que aquela origem solta. Se uma magia pode ser conjurada pela lista do mago, eu preciso ter a runa de mago para eu poder soltar aquela magia. Só para você ter ideia, um conjurador de runas, ele ao longo da sua carreira, ele só vai ter acesso a duas runas de origem. Ele nunca vai ter acesso a mais. E a segunda runa de origem, ela só vem lá na frente, nos níveis dele. A segunda runa de origem só vem no level 12. Então, na grande parte da carreira dele, ele só vai ter acesso às magias de uma origem mágica. Ou só do mago, ou só do feiticeiro, ou só do bardo, ou só do bruxo, e assim por diante. Lá no level 12, ele ganha uma segunda runa de origem. Nós temos as runas das escolas de magia, que são 8. São abjuração, conjuração, adivinhação, encantamento, evocação, ilusão, necromancia e transmutação. Então, qualquer efeito mágico, qualquer magia que você vai soltar vai ser de uma dessas escolas. Você tem que ter essa runa para poder soltar. Então, no começo, você vai saber pouquíssimas runas de escola. À medida que você vai ganhando níveis, você vai aprendendo outras runas de escola. Mas mesmo assim, durante toda a carreira de um conjurador de runas, ele vai saber 4 escolas de magia. Então vai ser 4 escolas de magia que ele nunca vai ter acesso, né? Então ele realmente exclui algumas muito importantes, enquanto ele consegue se concentrar em outras, que são aquelas que ele conhece a runa, que ele consegue soltar o tipo de magia. Por último, nós temos as runas metamágicas. O que são essas runas metamágicas? Você usa essas runas para poder modificar a magia, e elas aumentam a dificuldade de soltar essa magia. Por exemplo, a runa de potencialização. Quando você conjura uma magia que dá algum tipo de dano, você pode aplicar essa runa metamágica. Você pode jogar novamente a quantidade de danos igual ao seu modificador de inteligência. Então, se você tem 4 de modificador de inteligência, você pode rejogar até 4 dados de dano. Você tirou 1, tirou 2, quer jogar de novo? Rejoga até 4 dados de dano, porque você tem mais 4 com o modificador de inteligência. Mas para utilizar essa metamagia, a dificuldade de soltar a magia aumenta em 2. Vamos supor que você quer soltar a magia Scorching Ray, que é raio ardente. O que você precisa? Ela é level 2, então você precisa de potência 2 de runa. Você precisa de uma runa de origem que solta ela, vamos supor, por exemplo, o mago. Você precisa do elemento fogo, porque ela dá dano de fogo. E você precisa da escola evocação. Tá? Então você junta essas runas, você pode soltar raio ardente. Agora, quanto que vai ser o seu teste? Geralmente é 10 mais 2 vezes a potência, ou seja, 14 para essa magia. Jogar um D20, somar o seu bônus de proficiência e somar o seu modificador de inteligência. Agora, se você quiser aplicar a runa de potencialização, a dificuldade sobe em 2, então vai pra 16. É isso, foi pra 16, ficou mais difícil soltar, mas se você conseguir soltar, você vai dar mais dano, porque você vai poder trocar os seus dados de dano igual o seu modificador de inteligência. Nós temos uma runa de velocidade, runa de distância, a runa metamágica de perfuração, de perseguição, de sutileza. Então tudo isso você aumenta o dano. De transmutação, em que você troca o tipo de dano. Se você tiver uma outra runa de dano que você conhece, você pode trocar um determinado dano que dá a magia por outro, só que a dificuldade aumenta. Vamos dar um exemplo da bola de fogo aqui, por exemplo. A bola de fogo é uma magia level 3, evocação, que usa fogo. Então o que você precisa para poder soltar? Potência 3, que você só vai ter acesso no level 5, assim como qualquer outro conjurador só tem acesso à bola de fogo no level 5. Então runa de potência 3, você precisa juntar a runa de elemento fogo, você precisa saber a escola de evocação, e aí você pode soltar essa magia. E uma origem, que é mago ou feiticeiro, né? Eu não sei quem mais solta magia, acho que bardo solta essa magia, não sei. Combinando essas runas, você pode soltar bola de fogo. Aí você vai fazer um teste 10 mais 2 vezes o nível dela, que é nível 3, CD 16. Mas vamos supor que você precisa soltar a bola de fogo de forma sutil, e você conhece a runa metamágica da sutileza. Você joga, ao invés de 16, você joga contra 18. Se você conseguir, sua conjuração não tem componentes gestuais ou verbais, e aí você consegue soltar uma bola de fogo completamente silencioso. Mas vamos supor que você queira fazer diferente. Ao invés de soltar uma bola de fogo, você conhece o elemento, você conhece a runa de dano psíquico, e quer soltar uma magia que dá dano psíquico em área, como se fosse bola de fogo. O que você faz? Você usa potência 3, a bola de fogo,
né? E ao invés de usar a de fogo, você usa psíquico. E você precisa usar a runa de transmutação, você precisa conhecer essa runa. Quando você usa a runa de transmutação, para você trocar um dano para dano psíquico, o CD aumenta em 4. Então, ao invés de ser CD 16, vai ser CD 20 para soltar uma magia que, ao invés de ser uma bola de fogo, é, por exemplo, um grito na mente de todas as pessoas num raio de 6 metros, e que as pessoas, ao invés de ter teste de destreza, vão ter teste aí de inteligência para poder resistir, ou de sabedoria para poder resistir. Então seria outro tipo de teste e seria outro tipo de dano, porque agora é uma bola de fogo psíquica. Então olha só o tipo de manipulação que você pode fazer nas magias, olha só o tipo de mudança que você pode trazer. É claro que isso deixa a magia bem mais difícil de soltar, e é claro que você ainda se arrisca ter fadiga rúnica, ficar exausto e ter dificuldade de soltar magias, vai ter que ficar soltando só truques, porque truques você não tem que fazer teste nenhum. E se você tá curtindo uma classe completamente nova assim pra você, não deixe de deixar a sua inscrição, o seu like, pra gente continuar criando sempre coisas novas pra você. Tem mais um detalhe que eu não falei pra você que também pode gerar fadiga rúnica, que é quando você tira um número 10 pontos menores, o seu resultado no dado é 10 a menos do que o resultado que você precisava, você também toma fadiga rúnica. Então vamos supor, nos levels mais elevados, vamos supor que você soltou uma magia level 7, a magia de level 7 vezes 2 vai dar CD 24 pra você soltar. Você faz um teste CD 24, mas se você tirar 14 para baixo, você vai tomar fadiga rúnica, um ponto de fadiga rúnica. Então, tirou até 14, até 13, você toma fadiga rúnica. 14 a 23, você só erra e não acontece nada. Tirou 24 para cima, você consegue soltar essa magia. Então, só para você ter noção do cálculo, quando você tá soltando a magia level 7, provavelmente seu bônus de proficiência já vai ser mais 4. Com um bônus de inteligência mais 5, você teria mais 9 no dado. Você teria que tirar 4, 1, 2, 3 ou 4 para tomar fadiga rúnica. Vai ser os números mais baixos, mas quanto maior a magia, mais arriscado é soltá-la. Então vamos falar level a level o que essa classe ganha? Primeiro, ela começa escolhendo suas runas iniciais. Você começa com a runa de potência 1, evidentemente. Você começa com uma runa de origem, uma runa de escola de magia e uma runa de elemento. Então as combinações que você pode fazer são poucas. Truques que você ganha depende das runas que você escolheu. Por exemplo, para cada a runa de elemento vai te dar um truque baseado no elemento, na runa de elemento que você escolheu. Por exemplo, se você escolher a runa de elemento dano necrótico, você pode escolher Toll the Dead ou Chill Touch, que são os dois truques que dão dano necrótico, entendeu? Então um dos truques que você vai ter vai ser de acordo com a runa de elemento que você escolheu. O segundo truque vem da sua runa de origem. Então você tem que escolher, se você escolher a runa de origem mago, por exemplo, você pode escolher qualquer truque da lista de mago. E o terceiro truque, ele vem da runa de escola que você escolheu. Se você escolhe a runa de evocação, você pode escolher um truque da escola de evocação, a sua escolha. Que existir daquele truque, pode escolher. No nível 1 você ainda ganha Ritual Caster, você pode soltar gastar 10 minutos a mais para as magias que são rituais, se você tiver a combinação de runas certas e não precisar fazer teste de conjuração. No nível 1 você ainda ganha a runa de assinatura. O que é isso? A combinação que você escolhe. Para cada potência, você escolhe uma combinação que você pode soltar uma vez por dia e você não precisa fazer teste para isso. Isso só vai até level 5. Magia de level 6, 7, 8 e 9 você sempre tem que fazer teste. E no level 2 você ganha repouso rúnico. O que é isso? Quando você realiza um de descanso curto, você pode gastar dados de vida, aqueles que você usa para curar, para recuperar fadiga rúnica. Cada dado de vida que você gasta recupera um ponto de fadiga rúnica. Então vamos supor que você está com 2 pontos de fadiga rúnica, se você ganhar mais um, você vai ganhar um ponto de exaustão. Fez um descanso curto, gastou 2 dados de vida, você tá sem pontos de fadiga rúnica, fica mais fácil de soltar num outro combate, você não acabar exausto com desvantagem nos seus testes. A partir do level 2 você escolhe uma das subclasses que estão presentes para essa classe. Nós temos 3 subclasses já feitas para essa classe. A primeira é o domínio das runas elementais, a segunda é o domínio das runas metamágicas e a terceira é o domínio das runas escolásticas. Cada um especializando, um em elementos, outro em saber mais escolas e outro em dominar as metas magias. Coloca aí nos comentários se você quer um vídeo falando sobre cada subclasse dessa classe, que eu acho que pode ficar muito legal a gente destravando os poderes e o que essa subclasse pode fazer. Nos níveis seguintes, 3, 4, 5, 6, vai aparecer a tabela aqui rapidinho pra vocês, mas você vai ganhando runas de potência, vai ganhando runas de escola, vai ganhando runas metamágicas, vai ganhando runas de elementos. Cada nível você ganha alguma coisa. No nível 6, você ganha concentração absoluta, que é o seguinte, quando você gasta a sua ação para se concentrar numa magia que você vai soltar, o CD dessa magia, quando você for soltar no turno seguinte,
o CD de soltar essa magia diminui em 2. Você pode fazer isso por até 3 turnos seguidos. Você pode fazer isso 2 turnos seguidos, e aí o CD vai cair em 4. E você pode fazer isso 3 turnos seguidos, e o CD de soltar aquela magia vai cair em 5. Esse é o máximo que dá para reduzir o CD de soltar uma magia. Para poder se concentrar, um conjurador de runas precisa falar exatamente qual efeito que ele quer produzir e quais runas que ele quer usar. E aí ele fica em concentração. Se ele tomar dano, ele pode fazer outras coisas no deslocamento dele, por exemplo, como se ele estivesse se concentrando em uma magia. Se ele perder a concentração porque foi atingido, ou porque começou a conjurar outra magia, ou porque se concentrou em outra magia, ele perde aquela facilidade que ele teria em soltar aquela combinação de runas. No level 20, ele se torna o senhor das runas e você escolhe 3 runas de qualquer tipo para você conhecer a mais quando você chega no level 20. Então você entendeu como é que é a pegada do conjurador de runas, pessoal? Você, ao invés de você ter slots de magia que você solta simplesmente, você vai lá, combina os seus elementos para soltar efeitos diferentes de magias. Então uma das formas de você fazer isso é realmente usando as magias que já existem, e aí você combina os efeitos, faz um teste, se você passar, você é bem sucedido, se você não passar, você perde. Saiu muito mal, você vai tomar fadiga rúnica, inclusive com um que é crítico, você pode até morrer, você pode tomar um monte de efeito muito ruim. Mas também se você sair bem, você pode conjurar magias poderosas várias vezes, embora isso seja matematicamente difícil de acontecer. Além disso, você também pode utilizar da sua criatividade para criar efeitos. Agora eu quero mostrar para vocês essa classe no mundo real, como é que seria um turno com outros conjuradores e como é que seria um turno com esse tipo de conjurador numa mesa. Dá uma olhada. Então vocês estão fugindo dos ladrões na carroça, eles estão perseguindo logo vocês. Quando vocês viram uma curva, vocês veem que a ponte está quebrada. Tem um gap aí de quase 3 metros em que a carroça não vai passar. O que vocês fazem? Cara, não tem nenhuma magia preparada que faz nada disso. Tem como eu tentar adaptar uma das magias que eu tenho? Eu tô sem magia, tô sem slot de magia. Cara, acabou suas magias, sinto muito, não tem o que fazer. Vocês param a carroça ou vocês vão cair. Então vocês estão fugindo dos ladrões na carroça, eles estão perseguindo logo vocês. Quando vocês viram uma curva, vocês veem que a ponte está quebrada. Tem um gap aí de quase 3 metros em que a carroça não vai passar. O que vocês fazem? Tá, beleza. Cara, eu tenho uma runa do ar e eu quero tentar usar a conjuração para eu poder fazer tipo uma ponte feita de ar que consegue segurar a carroça e segurar os cavalos a ponto da gente passar. Dá pra eu tentar? Cara, beleza. Apesar de não ter uma magia específica que faria essa ponte de ar, você tem a runa de ar, você precisaria pelo menos de uma potência 5 para fazer um negócio desse capaz de sustentar uma carroça passando com os cavalos, com vocês juntos, e depois você poder desabar isso. Você vai ter que concentrar durante esse funcionamento. Combinado? Então você tem que fazer um teste de potência 5, ter a runa do ar e uma runa de conjuração para você poder fazer essa ponte feita de ar. Então você joga CD 8 mais 2 vezes potência 5, vai ser CD 18 para você conseguir fazer uma ponte dessa. Vai lá, joga o dado. Beleza, vou jogar aqui. Foi 6 mais 9, 15. Ó, você tem bônus de mais 9. Então você tirou 5, você não conseguiu fazer, tirou 14. Você tenta juntar as runas da sua mente, tenta conjurar, aquilo fica muito difícil, você não consegue fazer. Você vê a ponte se formando, assim, o ar se juntando, mas você perde a concentração com aqueles gritos, a carruagem passando rápido, e aí você se atrapalha todo e vê que aquilo se desfaz. Vocês chegam cada vez mais perto, mais um turno, vocês têm que ou parar ou passar pelo lugar. Você quer tentar novamente? Tá, eu quero, só tem mais um turno, eu quero tentar de novo, mesma magia. Eu sei que é mais difícil, que aqueles elementos ficam confusos na minha mente agora que eu tentei usar e falhei. Mas assim, de novo, ponte de ar, vou tentar mais uma vez. Então, mais uma vez, você tenta concentrar com ar, você acabou de tentar juntar essas runas, e você sabe que o fato de você ter acabado de tentar exatamente a mesma coisa faz com que isso fique um pouco mais difícil. Então, como é a segunda vez seguida que você está tentando a mesma magia, o CD vai aumentar em 2. Então, CD vai ser CD 8, mais 2 vezes o nível da magia, que vai ser magia potência 5, CD 18 mais 10. Você tem mais 8 mais 9 no seu teste. Então você tem que tirar pelo menos 11 para você passar. Joga aí. Yeah! Cara, então você consegue. Os elementos se formam, fazem aquela ponte extremamente sólida e na última hora você olha para trás e você vê
você passa naquilo que parece ser completamente invisível, uma ponte invisível, você vê que os ladrões estão vendo você atrás, no momento que você olha para trás, você quebra sua concentração, na hora que os ladrões estão passando pelo mesmo lugar, você vê a carruagem deles se espatifando pelo chão. Ó, você tem bônus de mais 9, então você tirou 5, você não conseguiu fazer, tirou 14, você tenta juntar as runas na sua mente, tenta conjurar, aquilo fica muito difícil, você não consegue fazer, você vê a ponte se formando, assim, o ar se juntando, mas você perde a concentração com aqueles gritos, a carruagem passando rápido, e aí você se atrapalha todo e vê que aquilo se desfaz. Vocês chegam cada vez mais perto, mas um turno vocês têm que ou parar ou passar pelo lugar. Você quer tentar novamente? Cara, beleza, não deu certo, eu vou pensando, fico desesperado, aquele foge da minha mente, mas eu lembro que eu tenho também a escola de transmutação, e eu quero tentar fazer com que os cavalos eles consigam pular muito mais alto. Então vou usar a imitação da magia Jump, só que eu quero tentar usar em 2 alvos ao mesmo tempo. Então eu tenho essa metamagia, então eu quero usar a potência 1 mais a metamagia de duplicação e a escola de transmutação. Posso juntar esses 3? Então você tem uma nova ideia. Você viu que conjurar a questão com ar estava extremamente difícil e você resolve fazer um negócio diferente. Você resolve usar uma magia que pudesse fortalecer os animais para que eles pudessem dar um salto nesses 3 metros. Beleza. Nesse caso, você precisa da escola de transmutação. Você junta a escola de transmutação e eu acho que para você fazer eles ficarem mais fortes, eles poderem pular muito mais forte, seria a magia pular, que é uma magia level 1. Então você consegue fazer uma transmutação com a potência level 1, mas como você está usando em mais alvos, você teria que aumentar em 4 o seu CD. Então seria 8 mais CD 2 da potência 1 que você está usando, mais 4 de nível de dificuldade para você usar em mais de um alvo ao mesmo tempo. Então vou deixar você fazer isso com um teste de CD 14. E aí você se concentra e joga o dado. Não, beleza, combinado. Jogar aqui. Opa, 18. Passou, você vê que juntando as runas corretas, começa a aparecer um sinal no ar e o mesmo sinal, as mesmas runas começam a aparecer nos cavalos. As pernas deles começam a ficar mais fortes, eles olham pra frente morrendo de medo, mas no comando seu, a força deles aumenta demais e você vê eles conseguindo pular mais de 3 metros, cair do outro lado, dar aquela derrapada na carroça de vocês e vocês conseguem seguir em frente. Enquanto os ladrões param imediatamente a carroça, vocês vêm do outro lado xingando, jogando algumas flechas, mas que passam longe de vocês. E aí pessoal, Rodrigo do Futuro aqui, só querendo trazer um adendo a essa pequena parte. Nós estamos fazendo um playtest dessa classe, é a primeira vez que a gente está criando uma classe completa. E aí é lógico que um dia a gente vai ter nosso livro, a gente quer publicar isso, estamos praticando, treinando. Então, se você treinou com essa classe, se você jogou com ela, dá o feedback pra gente deixar ela cada vez melhor. E toda vez que a gente fizer modificações, inclusive já fizemos algumas, nós vamos colocar lá no Apoia-se, nós vamos atualizar o PDF para a classe estar sempre atualizada lá, combinado? E aí, o que você achou? Animou de jogar com uma classe dessa? Achou que foi criativo esse novo sistema de magia? Tá desbalanceado? Tá legal? Coloque aí nos comentários qual que é a sua opinião dessa classe. Você sabe que não é fácil criar alguma coisa assim, então se você acha que vale a pena esse tipo de esforço de criar coisas completamente novas e disruptivas para vocês, deixa aí o seu inscrito e deixa aí o seu like para nós. Muito obrigado e não se esqueça que o Fantástico vive aqui.